que agora a gente vai para a parte do exercício prático, tá? Já com Alteryx Designer. Beleza, então vamos lá. E os exercícios hoje, ó, o que que a gente vai fazer, né? Deixa eu colocar aqui. Na pasta, né, eu vou pedir para vocês baixarem e tirar do zip, tá bem? A gente vai fazer o exercício 1, que é preparação e limpeza de dados. Exercício 2, que é junção e transformação de dados. E o exercício 3, que é a modelagem assistida. Tá? Lá do Machine Learning. Então, se alguém não tiver aí com a Alteryx disponível, né, fiquem tranquilos que vocês têm a solução também, tá? E dá para testar depois, caso vocês queiram, tá? Então, vou entrar aqui na pasta 1, preparação e limpeza de dados, e vou abrir aqui a opção exercício, tá? Esse daqui é preparação e limpeza de dados. Se o Alteryx de vocês, se o Windows, né, não estiver reconhecendo o Alteryx, vocês podem abrir a ferramenta, tá? E arrastar aqui para dentro aquele arquivo. Então, vou abrir aqui opção exercício. E aí aqui eu tenho o seguinte, tá? E aí para todo mundo ficar familiarizado. Nessa parte aqui no meio, bem grande, né, branca aqui, é onde a gente constrói o nosso fluxo de trabalho. E nessa parte de cima é onde a gente tem as ferramentas separadas por categorias, tá? Então, por exemplo, entradas e saídas. Eu vou ter aqui ferramenta dados de entrada, dados de saída, que é onde a gente consegue conectar em diversas fontes, né? Desde arquivos até bancos de dados. Eu tenho na sequência também a categoria de preparação de dados, onde a gente consegue fazer todo tipo de fórmulas, filtros, limpeza de dados, tá? Tudo isso de forma intuitiva, sem código. Tem também a categoria de junção, então, por exemplo, essa ferramenta aqui, junção, é semelhante ao PROC-V do Excel ou semelhante ao Join das linguagens de programação, a gente vai usar hoje também, tá? E aí, aqui para frente, a gente tem outras ferramentas, por exemplo, a gente tem outras ferramentas, por exemplo, aqui, outras categorias, né, que vai desde geoespacial, geração de relatórios, documentação, até o que a gente vai usar daqui a pouco também, machine learning, mineração de texto, tá? Então, aqui, por exemplo, é modelagem assistida, tá? Visão computacional, por exemplo, processamento de imagem, tá? E aí, por exemplo, aqui o pessoal costuma usar bastante para ler PDF, tá? Vai depender do que a gente precisa fazer. E aí, aqui para frente, a gente tem outras possibilidades também, tá? Como, por exemplo, análises mais avançadas, modelos preditivos, prescritivos, e aí aqui, né, tem várias outras categorias. Para agora, então, eu vou seguir fazendo esse exercício, né? Exercício 1, passo a passo, tá? E o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer a automação aqui de um processo, então, e aqui o exercício já traz as etapas uma a uma, tá? Então, por exemplo, entrada de dados, ele pede, né, para fazer aqui passo a passo, a entrada, a seleção, filtros, tá? A gente vai fazer essa sequência e até chegar lá no final, que é a exportação dos dados, tá bom? São vários passos, né, mas a gente vai ver que aqui é bem rápido, tá? Então, e aí, né, fiquem à vontade também para ir mandando as perguntas aqui no Q&A Answers, tá bom? Q&A. Então, a primeira coisa que o exercício pede é a entrada de dados, tá? Eu vou lá, então, na minha pasta de exercícios e eu vou pegar esse arquivo aqui, fábricas, tá? E eu vou simplesmente arrastar lá para dentro do Alteryx, tá? Então, por exemplo, ó, quero ler esse arquivo, eu arrasto ele para cá. Como é um Excel, ele me pergunta qual aba do Excel eu quero, no caso é planilha 1, né, essa aba mesmo, eu só vou clicar em OK. E aí, reparem, ó, que ele já criou essa ferramenta verde, tá? Se eu clico nela, eu vejo a configuração dela aqui na esquerda. Aí, deixa eu só aumentar aqui.
E toda vez, ó, que eu coloco uma ferramenta, né, a gente arrasta e solta, né? No caso, como é a primeira, eu arrastei o próprio arquivo, mas a gente sempre arrasta e solta daqui de cima para essa parte branca e configura aqui na esquerda, tá? E toda vez que a gente configura uma ferramenta, a gente clica lá na direita no botão azul, executar. E na saída da base de entrada, né? Clicando nela aqui, ó, nessa âncora verde, eu vejo nessa parte de baixo, na janela de resultados, o que que tem de informação nessa base. Tá? Então, a princípio é uma base de dados didática, tá? A gente tem informações como estado, latitude, longitude, produto, valor unitário, frete, e a gente tem aqui status da fábrica e aí de filial. Então, a gente tem uma base ali de fábricas, né? Tem aqui aí de filial e ainda status da fábrica, tá? E reparem que eu coloquei a base aqui, né? E o Alteryx, quando eu passo o mouse, ele já mostra que tem, por exemplo, inconsistências do tipo espaço, essa célula, né, contém espaço à esquerda, aqui contém espaço à direita, tá? E tudo isso a gente vai tratar para estruturar a base da forma que a gente precisa. Então, a primeira coisa que o exercício pede, selecionar, renomear e ordenar e ajustar o formato dos campos. Toda vez que a gente quer fazer essas transformações, tá? A gente usa a ferramenta selecionar. No caso, para hoje eu vou usar bastante aqui a minha categoria favoritos, tá? Então eu vou arrastar direto daqui, ferramenta selecionar, e reparem que se eu coloco próximo aqui, ele já conecta automaticamente na ferramenta anterior. Eu arrastei o selecionar daqui, mas reparem que por ele ser uma ferramenta azul, ele fica aqui, ó, na categoria azul também, que é a categoria de preparação, tá? Ferramenta selecionar. Eu arrastei do meu favoritos, mas ela está disponível aqui também, caso não esteja nos favoritos de vocês. E ainda, né, para ficar mais fácil, tem a opção de ir na pesquisa aqui em cima, tá? Então, aqui na pesquisa, a gente pode só digitar e arrastar a ferramenta daqui mesmo. Então, agora eu tenho o seguinte, né? Ferramenta selecionar, eu clico nela e a configuração dela é aqui na esquerda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher quais campos eu quero, tá? E o que que eu vou fazer com eles. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu quero com a ferramenta selecionar é escolher quais campos eu vou precisar, tá? Então, no caso, eu não quero lat e long, porque eu não vou fazer análise geoespacial agora. Então, eu desmarquei esses dois campos, tá? É, esse campo aqui aí de filial, ele é importante e status da fábrica também. Então, eu quero que eles apareçam em primeiro na minha tabela. Tá, então eu vou selecionar os dois aqui, tá? Cliquei em um e cliquei no outro. E com essas setas aqui, ó, com essa seta eu vou reposicionar lá para cima em primeiro lugar. Tá, então tem status da fábrica, ID filial, e esse ID filial eu quero que ele se chame fábrica mesmo. Então aqui, ó, eu tenho a coluna renomear e eu vou chamar esse campo de fábrica. Então, eu chamei o campo aqui aí de filial de fábrica, tá? E eu também posso alterar o tipo do dado. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa coluna tipo, eu tenho tudo como string, que é texto, tá? E eu quero mudar valor unitário, né, e valor frete para ser número, tá? E aí eu posso escolher. Então, valor unitário, no caso, né, eu vou mudar aqui para double. Esse ID operador aqui eu vou reposicionar lá para baixo, tá? Só mudei o ID operador lá para baixo. E valor frete eu também vou mudar para double. Tá? Então, valor unitário e valor frete mudei para double.
E aí tem um detalhe que aqui, se eu olhar no dado, né, onde está aqui o valor unitário, eu vejo que o meu texto original da fonte de entrada, ele está separado, né, os decimais aqui estão separados com vírgula, tá? Então, por exemplo, e aí, né, pelo Alteryx ser uma ferramenta lá dos Estados Unidos, ele entende que o ponto é o separador de decimal. Então, se eu só rodar assim, ele vai falar que não reconheceu a vírgula, tá? Mas aí eu tenho essa opção lá embaixo, na esquerda, ó, bem escondido, usar vírgula como separador decimal. É somente conversões de cadeia de caracteres para numérico, né? Somente conversão de caractere para numérico. Então, resumindo, quando ele converte de texto para número e aqui está marcado, né, ele está sabendo então que nesses dois aqui, que foram de texto para número, que eles vão usar a vírgula como separador de decimal. Tá? Então, se eu clicar lá em cima em executar, na saída da ferramenta selecionar, eu vou ver que eu tenho agora os campos, né? Na saída, eu tenho o campo status da fábrica em primeiro, fábrica renomeado aqui em segundo, e lá nos campos valor unitário e valor frete, eu tenho agora, né? Os decimais, eles estão mantidos quando eles existem, né? Tá? E aí eu tenho tudo nessa ordem, e se eu clico aqui ó, em metadados, na janela de resultados, eu vejo que eu vejo aqui né, o tipo de cada campo, inclusive que aqueles dois que eu mudei, né, eles estão como número. Tá? Vou voltar aqui em dados, então. E tem uma outra opção interessante. Esse unknown aqui significa né, que se ele tiver marcado, colunas novas que entrarem nessa ferramenta vão passar por essa ferramenta selecionar. Tá? Então, aqui, como selecionar está ligado em uma base de entrada, né, supondo que, por exemplo, lá na minha fonte aparece um campo novo ou mais, tá? Campos novos, e eu quero que passe direto por aqui, eu deixo um não marcado. Se eu quiser que nenhum campo a mais passe, além desses aqui que eu já selecionei, eu desmarco, tá? E aí agora, aqui na sequência, né, o exercício pede para filtrar fábricas ativas. Para a gente filtrar, eu vou usar aqui também da categoria de preparação, ferramenta filtrar, tá? Vou colocar aqui na sequência. Reparem, ó, que eu arrastei e coloquei perto, ele já conectou, tá? Filtrar fábricas ativas. O filtro aqui também é uma ferramenta bem direta, tá? Então, eu posso vir aqui, eu quero o campo status da fábrica, que ele seja igual, vou até copiar aqui, né? Para colocar exatamente igual, ativa. Tá? No caso aqui é um filtro simples, reparem que eu não precisei escrever nenhum tipo de função, tá? Mas se por acaso eu quisesse fazer um filtro combinado, se eu quisesse usar funções específicas, eu também posso usar aqui o filtro personalizado. Aí eu consigo escolher coisas do tipo, um campo é uma coisa e outro campo é outra coisa, ou funções em geral também, tá? E aí toda vez que eu coloco uma ferramenta, configuro aqui na esquerda, eu vou lá e clico em executar. Tá? E aí o filtro, ele tem duas saídas, saída T de true verdadeiro e saída F de falso. Então, se eu clico na saída T, eu vejo, então agora 8 linhas, de tudo o que o status da fábrica é ativa. Tá? Se eu clico na saída F, eu vejo tudo aquilo que sobrou, que no caso são as fábricas desativadas. Para agora, eu vou seguir utilizando só a saída T, mas é interessante saber que tem a saída F, porque, por exemplo, o Alteryx filtrou, só que ele não joga a outra informação fora. Ele está aqui, né, ainda, e eu poderia seguir fazendo algum tipo de tratamento para esses dados aqui, tá? Então, eu vou conectar, né, a próxima ferramenta, e aí o que o exercício pede é o seguinte, remover a acentuação do campo estado. O campo estado é esse campo aqui, né? Eu vejo que ele tem, né, além dessa indicação em vermelho aqui, que são de espaços sobrando à esquerda e à direita, eu vejo que ele tem acentos, né? Então, no São Paulo, no Paraná,
E para eu tirar isso, tem uma fórmula que já faz isso diretamente, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de fórmula, eu vou conectar aqui na saída T, tá? E aí, igual a gente está fazendo nessa sequência, né? Se eu coloco perto, ele até já conecta automaticamente. Se eu coloco mais longe, a única diferença é que eu tenho que conectar sempre da saída, né? No caso aqui a saída T do filtro, da saída de uma ferramenta, eu clico e arrasto até a entrada da próxima ferramenta, tá? Posso reposicionar à vontade, vou mudar a fórmula para cá. E a ferramenta de fórmula, lá na esquerda, né, a configuração dela, ela permite que a gente crie uma coluna nova ou que a gente altere alguma coluna que já existe. No caso, eu vou alterar a própria coluna estado. Então, selecionei estado. E aí, a função que eu uso vai ser, ela chama Decompose Unicode Format, para tirar os acentos, né? É só escrever D, E, que já é a primeira que aparece. E entre parênteses, onde está esse string, eu vou apagar. E entre colchetes, eu vou escrever o campo estado, né? Só abrir colchetes, escrevi E, ele já é o primeiro que aparece, vou apertar Enter. Então, essa função, reparem que aqui na fórmula, né, nessa pré-visualização, ele mostra a prévia de como está ficando o dado na primeira linha. Então, ok, né, aquilo que eu precisava, São Paulo está ficando sem acento. E tem o detalhe de que ele está ficando tudo minúsculo também, tá? Então, ok, né, depois eu posso tratar maiúsculas e minúsculas, mas para agora o que eu quero é retirar os acentos, tá? Então, eu vou executar. E aí, na saída da fórmula, na saída, né? A gente sempre tem que lembrar, ó, de clicar na saída, tá? A gente consegue sempre clicar na entrada e na saída, tá? E aí, na saída da fórmula, então, o campo estado agora tá tudo sem acento. Aí, na sequência aqui do exercício, o que eu preciso fazer? Transformação de nulos em zeros, remoção de espaços duplos, espaços adicionais no início ou fim do dado e remoção de pontuação. Tá, então, ó, todos esses campos aqui que tem a indicação em vermelho, né? No caso, estado, produto, aqui a ID tipo frete também, tem espaço sobrando à esquerda e à direita, eu quero retirar. No caso, o valor frete está nulo, e esse nulo eu quero substituir por zero, tá? Eu vou fazer tudo isso de uma vez com a ferramenta limpeza de dados. Vou arrastar para cá. E aí eu vou fazer o seguinte. Desculpa. E aí eu vou fazer o seguinte. Para esses campos aqui, né, os que eu vou escolher para limpar, eu quero que eu vou tirar a marcação de todos, né? Eu vou clicar aqui em None e vou falar que eu quero limpar o campo estado, produto, valor unitário, eu não preciso fazer nenhuma modificação. E aí eu vou querer ID tipo frete e valor frete. E aí nessa ferramenta, ela é muito útil, tá? A limpeza de dados, a gente tem várias possibilidades, por exemplo, aqui em cima, remover dados nulos, né? Remover linhas nulas ou colunas nulas. Se eu selecionar aqui, ele remove se a linha ou a coluna estiver completamente nula, tá? E aqui, esses campos que a gente selecionou, ele vai aplicar as limpezas que a gente selecionar nessa parte de baixo. Então, o que eu quero fazer? Substituir nulos, né? Substituir por zero se o campo for numérico, que vai ser o caso aqui do meu valor frete. Remover caracteres indesejados, no caso espaço em branco à esquerda e à direita.
Eu quero remover tabulações, quebras de linha, espaços em branco duplicados. Tá? Eu poderia remover todos os espaços em branco, mas eu não quero, né? Porque, por exemplo, estado, aqui eu quero que ele mantenha é, pelo menos um espaço. E aqui, ó, remover espaços em branco, né? Duplicados, já vai funcionar, por exemplo, aqui para o caso de São Paulo, que tem vários espaços, tá? Aqui e aqui ele vai deixar um só. Poderia remover todas as letras, todos os números, toda a pontuação, tá? Não quero remover todas as letras, nem todos os números, porque eu selecionei aqui em cima campos de texto e campos numéricos, tá? Então, eu quero remover a pontuação, tá? Que vai funcionar aqui para o ID tipo frete. E eu posso ainda modificar maiúsculas e minúsculas, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou falar que eu quero cada palavra iniciada por maiúscula, tá? Eu vou executar. E aí, aqui na saída da ferramenta de limpeza, né, sempre lembrando que a gente tem que clicar na âncora de saída, né, para ver o resultado, eu tenho, eu visualizo, né, que agora o campo estado, por exemplo, ele está com um espaço único aqui em São Paulo, né, não tem mais aquelas indicações em vermelho, tá? O campo valor frete, o nulo foi substituído por zero, tá? Então, agora eu tenho uma base aí tratada e eu já posso seguir para a próxima etapa. Tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, sempre fiquem à vontade para mandar mensagem aqui no Q&A, tá bom? Deixa eu ver, tudo ok aí, pessoal? Beleza, certo. Então, agora, né, eu vou seguir aqui as etapas e olhando para trás, ó, a gente já fez algumas etapas e se a gente reparar, toda vez que eu coloco uma ferramenta nova, eu vou lá e clico em executar. E aí, quando eu clico em executar, ele faz todo o processamento novamente, tá? Então, por exemplo, aqui está rodando rápido, né? Claro, é uma base didática. A performance do Alteryx, em geral, para trabalhar com grandes volumes de dados, ela é muito boa, tá? Mas, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma extração de banco de dados ou algo que demora mais, a gente não precisa rodar tudo toda vez. Eu vou salvar o processamento que eu já fiz até aqui, eu já sei que está certo, e aí eu sigo rodando só as ferramentas novas que eu colocar. Para eu fazer isso, eu vou clicar aqui na última ferramenta que eu coloquei, a limpeza de dados com o botão direito, e vou usar a opção armazenar em cache e executar fluxo de trabalho. Ele então vai rodar o fluxo uma vez, e essas ferramentas que ficaram assim, com essa bolinha cinza, azul em cima, elas estão congeladas, né? O processamento delas ficou salvo. Então, na próxima execução, a gente só vai usar o resultado que tem aqui para conseguir gerar as próximas análises, tá? E aí, isso é interessante para a gente, porque, por exemplo, se a gente estiver usando um banco de dados, ou um acesso, assim, limitado, a gente não onera, por exemplo, a fonte, né? A gente não onera o banco de dados, não onera os sistemas, porque a gente faz uma extração e a gente segue trabalhando em cima daquele resultado que a gente salvou, tá? Aí aqui, a próxima, separar a ID e descrição do campo fábrica em duas colunas. Então, campo fábrica, aquele que eu renomeei, eu quero dividir aqui o que são esses números, né, que estão antes dos dois pontos, e o texto aqui, fábrica A, B, C, em outra coluna. Tá? Como eu estou vendo que tem um delimitador, que são esses dois pontos aqui em todas as linhas, eu vou usar a ferramenta aqui vou pegar na categoria favoritos mesmo, tá? Mas ela tá ali na categoria analisar também. E a gente tem essa ferramenta aqui, ó, texto para colunas, tá? Vou colocar aqui embaixo.
e vou falar o seguinte, eu quero o campo fábrica, o delimitador, por padrão, ele sugere a vírgula, eu vou apagar e vou colocar que é o dois pontos, tá? E vou falar que eu quero dividir em colunas, e o número de colunas vai ser 2. É, então, o resto aqui eu vou manter a configuração padrão, vou clicar em executar. E aí, aqui na saída da ferramenta texto para colunas, né, eu vejo que ele mantém o campo fábrica original, tá? E lá no final, ele tem os campos fábrica 1 e fábrica 2. Então, ele separou, né, o que tinha antes dos dois pontos, que era a informação do número, e o que tinha depois, que era a informação aqui do nome da fábrica, tá? É, E agora, o exercício pede o seguinte: remover campo fábrica desnecessário e renomear campos novos. Então, a gente viu, né, uma ferramenta aqui muito importante que a gente usa muito no Alteryx, que é a ferramenta selecionar, que remove campos e renomeia campos, né? Troca o formato do dado também, mas então eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta selecionar. Tá? Eu estou pegando da minha categoria favoritos, mas pela cor dela, tá? Vocês podem identificar aqui a origem, por exemplo, categoria de preparação, ou ainda usar a pesquisa aqui em cima. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu não preciso do campo fábrica, que é aquele antigo, tudo junto, né? E o campo fábrica 1 e fábrica 2, é, eu vou chamar de ID fábrica, o campo fábrica 1, que é aquela informação numérica, ID fábrica, e o fábrica 2 eu vou chamar de só fábrica de novo. Eu vou selecionar esses dois campos, né, fábrica 1 e fábrica 2, e vou reposicionar lá para cima. Eu posso clicar nessa setinha, ou tem a dica aqui, né, que para arrastar eu também posso arrastar com o botão direito. Tá? Eu vou colocar lá no lugar, na mesma, em segundo, né? Onde era o fábrica antigo. Vou clicar em executar. E aí, aqui na saída, a gente tem, então, né, o campo ID fábrica e o campo fábrica. É diferente de como era antes, ó. Estava o fábrica aqui tudo junto. E agora, né, faltam só algumas etapas para a gente finalizar esse primeiro exercício, etapas rápidas, mas importantes para a gente seguir aqui na utilização da ferramenta. Ele pede para ordenar os dados. Toda vez que eu quero ordenar dados, eu uso a ferramenta ordenar, tá? Também da categoria de preparação, mas eu já vou pegar aqui dos favoritos. E eu vou falar que eu quero o campo fábrica, campo fábrica em ordem crescente, tá? Então, eu quero primeiro o que é A, o que é B. Eu quero o valor unitário em ordem crescente também. E se der empate aqui, eu vou querer o produto em ordem crescente. Então, por exemplo, fábrica e produto vão ficar em ordem alfabética e valor unitário ele vai ficar do menor para o maior, né? E aí primeiro ele ordena as fábricas, depois o valor, depois o produto. Então, eu vou clicar em executar. Aí na saída da ferramenta ordenar, eu vejo, né, que primeiro tem fábrica A, depois fábrica B, C, D e E. E que aí, né, o valor unitário, então, por exemplo, aqui fábrica A nos dois, aqui também está do menor para o maior, tá? E, por exemplo, aqui na fábrica C, né, o valor unitário é o mesmo,
então o produto ficou em ordem. Primeiro botas, depois tênis. Tá? Aí agora o exercício pede um tratamento interessante, que ele fala o seguinte: remover letras do campo ID operador. O campo ID operador, vamos olhar aqui qual é ele, esse último no meu caso, tem letra aqui, né? Aqui tem SD no final, aqui também, aqui tem SD no começo, aqui tem SD no meio, tá? Aí, independente da letra e da posição, eu quero remover, quero deixar só os números, tá? Também tem uma ferramenta que faz isso de forma bem fácil e intuitiva, que é aqui limpeza de dados. Vou colocar aqui na sequência. Ó, limpeza de dados, tá? E como eu vou remover letras, né? Eu tenho que tomar muito cuidado aqui nos campos que eu vou limpar na hora de selecionar. Então, eu vou desmarcar todos, clicando aqui em None. E vou falar que eu quero selecionar só o campo ID operador, tá? Cuidado aí para não selecionar outros campos, né? Porque remover letras, no caso, apaga os campos de texto, né? Eu posso substituir nulos, mas não é o que eu quero nesse caso. E eu posso remover caracteres indesejados, tá? Então, eu vou querer remover, se tiver, né, até espaço em branco à esquerda e à direita, tabulações, quebras de linha, espaço em branco duplicados, todos os espaços em branco, posso também, as letras, a pontuação, os números não, porque é a informação que eu quero deixar, e mudar maiúscula e minúscula aqui, para mim, não vai fazer sentido para esse campo aí de operador, já que eu estou removendo as letras. Então, eu vou clicar em executar. E aí, aqui na saída da ferramenta de limpeza, eu vejo que aquele campo aí de operador agora não tem mais nenhuma letra, tá? Aí, para finalizar a análise, o exercício pede agrupar pelo campo fábrica e calcular o valor total dos produtos e fretes. Então, semelhante a uma tabela dinâmica, semelhante ao Soma C do Excel ou ainda aos Group Bys das linguagens de programação, a gente tem a ferramenta Sumarizar, tá? Lá da categoria Transformar, no caso eu peguei de favoritos, dos favoritos mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero agrupar pelo campo Fábrica, então eu clico nele lá na esquerda, venho aqui em Adicionar no meio, e escolho a opção Agrupar por. E aí ele me mostra aqui a operação que ele está fazendo, né? Que vai ser colocar fábrica nas linhas, agrupado por fábrica. E aí outra coisa que o exercício pede nesse item é o valor total dos produtos. Eu tenho o valor unitário, né? Eu vou clicar nele. E se eu fizer a soma, eu vou ter o valor total. Então, aqui em adicionar, eu vou escolher a opção soma. E a mesma coisa, né? Ele pede o valor total do frete. Eu vou clicar em valor frete e vou em adicionar e escolher a soma também. Então, aqui inclusive, ó, o nome do campo de saída eu posso renomear, tá? Então, eu vou manter fábrica, aqui valor unitário eu vou chamar de total produtos. E aqui eu vou chamar o valor frete, né? A soma dele eu vou chamar de total frete. Vou clicar em executar. E na saída da ferramenta sumarizar, eu tenho lá para cada linha, né? Para cada linha uma fábrica e as colunas de total produto e total frete.
tá bem? E agora, por último, o exercício pede para exportar os dados. Então, tudo que eu fiz aqui ainda está dentro do Alteryx, tá? Ele não alterou nada fora, a não ser que eu fale para ele escrever essa informação em algum lugar, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, ferramenta dados de saída, vou colocar aqui, e aí eu escolho em qual pasta eu quero salvar, tá? Só para facilitar, eu vou copiar aqui o caminho de onde eu tô. Eu vou salvar na mesma pasta do exercício, tá? Pode ser em qualquer lugar. E aí aqui na esquerda é gravar em arquivo ou banco de dados, tá? No meu caso, tá? Nessa versão do Alteryx que eu estou usando, tá aparecendo essa setinha, mas em algumas versões tem um botão aqui, tá? Aí é tudo a mesma coisa, vou clicar aqui. E reparem, ó, que na hora de salvar, né, ou de ler o arquivo, tá? A gente vê aqui que o Alteryx mostra todos os tipos de arquivos compatíveis, tá? Então, ele lê aí de tudo. Fontes de dados, bancos de dados, né? Também, ele mostra aqui todas as fontes de dados compatíveis, tá? Bem amplas as possibilidades aqui também. Tá? E para agora eu vou lá em arquivos, né? Arquivos, selecionar arquivo. Vou dar um nome aqui para o arquivo que eu quero salvar. Eu vou salvar, ó, o meu já veio aqui na Microsoft Excel, XLSX, e eu vou dar um nome de relatório para ele. Vou clicar em salvar. Aí, como é um Excel, ele me pergunta o nome da aba que eu quero, tá? No caso, eu quero esse nome mesmo, planilha 1, só vou clicar em OK. E aí, aqui na opção 3, lá na esquerda em opções de saída, por padrão, ele vem como criar nova planilha, e eu vou mudar para substituir arquivo remover. E isso significa que se ficasse como criar nova planilha, ele iria, né, na primeira vez que eu rodasse, ele iria criar o arquivo, só que a partir da segunda vez que eu executasse esse fluxo, ele ia dar erro porque ia falar que o arquivo já existe. Tá? Então, aqui, falando para ele substituir o arquivo remover, eu estou falando para ele apagar o arquivo que ele criou na execução anterior e substituir com o arquivo novo que ele está criando. Tá? E aqui é uma forma simples, mas também tem formas de salvar o histórico, tá? Salvar em banco de dados, carga incremental, tem como fazer muita coisa aqui ainda. E aí, ó, por enquanto ele ainda não criou o arquivo, né? E quando eu executo, aí sim que ele vai criar o arquivo, tá? Então, arquivo relatório, rodei ali, né? Ele já terminou. Se eu olho na minha pasta, ele tá aqui, arquivo relatório, 20 de junho de 2023, às 10h54. Se eu abrir, ele é um arquivo Excel com exatamente essa informação aqui, tá? Então, esse foi o nosso primeiro exercício, tá? E o que que a gente conclui daqui falando em automação de processos, né? Esse exercício, né, é o nosso primeiro contato com a Alteryx, então é um exercício aí mais didático. Mas reparem que a ferramenta é intuitiva, né? Em nenhum momento eu usei código, e eu consegui fazer muitas operações, tá? Daqui a pouco também a gente vai fazer as combinações de tabelas, mas antes da gente ir para o próximo exercício, a conclusão aqui, né? Pensando que esse processo é uma demanda recorrente e que eu sempre preciso saber lá o valor dos indicadores por fábrica, que eu quero sempre saber o valor frete, e aqui, claro, né, é um exemplo didático, mas aí eu posso ter uma análise enorme, tá? Gigante, incluir várias um volume de dados bem maior, né? Incluir vários indicadores, várias regras de negócios. Mas uma vez criado esse fluxo, o que eu preciso fazer depois para ele atualizar a informação, né? É só trocar a base de entrada. Então, por exemplo, ó, eu usei esse arquivo aqui, fábricas aqui como entrada. Eu posso, numa atualização, ou entrar nesse arquivo
e trocar, atualizar o dado que tem dentro, manualmente, no caso, porque é um Excel, tá? Se estivesse conectado em um banco de dados, né, ele ia pegar já a informação que foi atualizada lá no sistema, tá? Mas, a princípio, ou eu posso só apagar esse arquivo da pasta e colocar outro com o mesmo nome, tá? Vai depender muito da estrutura que a gente tem. Mas aí, uma vez atualizada a informação de entrada e salvo esse processo, eu só venho aqui e clico em executar. Ele vai aplicar todas as minhas regras de negócio. Então, por exemplo, se eu tivesse trocado o arquivo ali, ele ia atualizar e ia já criar a saída. Tá? E aí, com tudo isso, a saída pode ser, por exemplo, né, no caso eu exportei um arquivo simples ali, né, arquivo relatório, que eu salvei local aqui mesmo. E aí, esse é um modo mais simples, né? Mas, por exemplo, a gente pode salvar também em um banco de dados, a gente pode mandar esse arquivo por e-mail, a gente pode atualizar uma ferramenta de dashboard, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que eu tenho um dashboard lá no Power BI, ou lá no Click, ou lá no Tableau, e aí quando eu rodo aqui, né, se tiver, né, conectado lá né, nessas ferramentas de visualização, esse dado já atualizaria direto um dashboard. Tá? Ou então ele cria o meu relatório. Daqui a pouco eu vou mostrar como criar um PowerPoint automático, tá? É, e, e aí são bem amplas as possibilidades aqui, tá? Fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida para mandar aqui nas perguntas e respostas, né? Question and Answers, Q&A, tá? É, deem um ok aí, entenderam? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, difícil, fácil, rápido, devagar? Que agora a gente já vai para os próximos. Liberei o chat aí também, tá? Se alguém preferir mandar no chat, fica à vontade. Beleza, então vamos para o exercício 2. Aí aqui, né, primeiro, para salvar esse daqui, tá? Salvar e salvar como funciona igual a gente está acostumado, então eu posso vir aqui. Quando tem um asterisco aparecendo aqui, significa que todas as alterações ainda não foram salvas, tá? Então eu posso dar um Ctrl S, que ele vai salvar, ou ainda posso vir aqui em arquivo, salvar, ou salvar como, e ali na opção navegar, para escolher a pasta que eu quero salvar, tá?